amigos queridos, às primeiras horas da manhã desse dia, nos reunimos em nome de Jesus. Infinitas bênçãos nos envolvem nesta hora. Quanta alegria, Senhor, por tudo que a vida nos oferece, pelos momentos felizes em que somos contemplados pela alegria de servir, pela bênção do amor. E quanto somos agradecidos, Senhor, pelos momentos menos felizes, em que os desafios da jornada nos despertam, nos fortalecem na superação de nós mesmos. Jesus, Divino Mestre, aqui estamos diante da presença solene dos seus tarefeiros, responsáveis por este Evangelho, que vem trazer ao campo dos nossos pensamentos as intuições necessárias para as reflexões desta manhã. Façam-nos, amigos queridos, instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E o item que nós estamos refletindo é: se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Por isso, a lei mosaica dizia olho por olho, dente por dente, lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. Cristo veio e disse: retribuí o mal com o bem. E disse mais: não resistais ao mal que se vos queiram fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso essa máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar o insulto do que de se vingar. E isso sempre por causa que faz com que a sua visão não se transporte além do presente. O mais importante desse item começa dizendo os preconceitos do mundo. Ou seja, as ideias pré-concebidas que a humanidade imprimiu à sua imagem e semelhança, criou os padrões inferiores do homem na Terra, quando esse homem na Terra, esse ser humano na Terra, se sentiu autorreferente, ou seja, podendo ser para todos um modelo maior. E, na verdade, estava espelhando apenas a exaltação da sua personalidade, derivada ainda de um estado primitivo do orgulho, onde o pensamento característico é eu sei o que é melhor para todos, isso é que é correto, é assim que será, façam assim como eu faço. E essas imposições, que são nada mais do que a projeção dos pensamentos inferiores à humanidade, exacerbou por muitos séculos aquilo que Moisés havia dito, olho por olho, dente por dente, que naquela oportunidade era o que era possível para a humanidade primitiva em valores morais. Foram passando os milênios com a vinda do Cristo. Ele trouxe, então, a moral do Cristo na Terra, que é aquela que gera o bem quando se recebe o mal. E nisso se encerra o verdadeiro perdão e a verdadeira caridade. Então, mas esses padrões nós trazemos arraigados em nossa personalidade.
porque nós já vivemos muito na retribuição do mal, no revide as nossas ofensas, nas vinganças elaboradíssimas, nos planos de estratégias de destruição. Nós já vivemos muito isso. E essas memórias que ainda trazemos precisam encontrar um valor moral que se contraponha a essas memórias infelizes para que elas possam ser renovadas. Então nós poderíamos dizer que a humanidade está precisando de retomar o paradigma do Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fazendo aos outros o que gostaríamos nos fizessem. Sem esse paradigma, tudo o que nós fizermos de modificação serão apenas comportamentos que não se mantêm, se desarticulam no primeiro desafio da jornada. É muito importante nós entendermos que nós estamos reencarnados nesse tempo para buscarmos a espiritualização da nossa existência no paradigma do Cristo, que esta é a verdade de vida eterna que tanto buscamos. E se isso não for sentido na intimidade do nosso íntimo, isso serão apenas informações intelectuais que não têm feito mudanças na maioria de nós. Que armazenamos os conteúdos do Novo Testamento, do Velho Testamento, do Evangelho segundo o Espiritismo, somos capazes de falar sobre eles para multidões, sem que isso tenha perpassado o meu campo mental, a minha intimidade, sem que isso tenha deixado marcas do Cristo em mim. E esse é o chamamento do momento. Haja vista os conflitos, as guerras, os povos, a ausência de fraternidade entre as nações. Isso ainda é o resquício desse poder autorreferente do homem e não de Deus. Nós podemos falar muito sobre Deus para sentir Deus, mas se não for através do próximo, não amaremos a Deus. O próximo, se quisermos sentir Deus, falar de Deus, precisamos ver o próximo como esse caminho. Sentir o próximo como essa experiência renovadora e quando oferecemos a outra face para aquele que nos ofendeu, nós estamos buscando amar a Deus através do próximo. Nós estamos buscando a lei divina se manifestando em nós, porque Deus se manifesta pelas leis misericordiosas. E quando estas leis nos perpassam e espelhamos as leis de Deus, dando ao outro uma outra chance, por exemplo, a indulgência é oferecer a outra face, né? A compreensão é oferecer a outra face. O silêncio íntimo é oferecer a outra face, para que o outro tenha sempre uma nova oportunidade. Então, o que parece a injustiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres, então, a grande maioria de nós, o nosso senso moral está aquém das leis divinas. Nós precisamos dar um incentivo maior aos valores morais para que o senso moral se amadureça. Para que um dia sejamos homens de bem, espíritos do bem, hoje diríamos assim, né? Então Cristo veio e disse, retribuí o mal com o bem. E disse mais, não resistais ao mal que se vos queiram fazer. E há mais coragem em suportar um insulto do que se vingar. Quem é o espírito forte e corajoso que suporta o insulto sem reações idênticas ao agressor? Porque se a nossa resposta for idêntica ao do agressor, nós estamos fazendo um mal a ele e exacerbando o mal que existe em nós. Então, Emmanuel traz para nós a lição que se contrapõe a esses impulsos vingativos, né, belicosos, intempestivos, que ainda fazem parte da nossa personalidade.
diz a lição, pacifica sempre. O espírito pacificado não é o espírito indiferente, não é o espírito ausente. O espírito pacificado é aquele cuja existência na Terra está pautado na seriedade dos deveres morais retamente cumpridos, porque quando cumprimos os nossos deveres morais, nós fazemos um alinhamento retilíneo com a consciência e abrimos as comportas da consciência onde o código divino se manifestará através de nós. Então o espírito pacificado, ele sofre, ele passa por provas, ele passa por desafios, ele ainda tem espíritos que o atormentam, mas ele em si está pacificado. Porque esse espírito está dioturnamente empenhado em atingir os seus objetivos reencarnatórios. Ele não está distraído no caminho. Ele está cumprindo aquela determinação do objetivo maior da nossa existência na Terra, que é o progresso moral. Ora, se todas as nossas forças forem convergidas tão somente para o nosso progresso moral, nós seríamos espíritos pacificados, porque estaríamos cumprindo os deveres que são ditames da nossa consciência. Ainda que em lutas, ainda que em provas, ainda com desafios. Mas o espírito que está se pacificando, vamos dizer assim, ele tem o que doar? Ele tem que doar as suas obras, porque são sentimentos superiores que ele já vivencia. E, portanto, ele dá conta de pacificar, ele dá conta de apaziguar, ele dá conta de compreender em níveis profundos a dor do outro. E Emmanuel diz assim: por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Em primeira instância, o convite de Emmanuel é que pacifiquemos a nós mesmos, em primeira instância, as nossas próprias lutas íntimas. Porque muitas vezes, quando nós estamos num duelo íntimo, e por duelo íntimo entendemos conflitos de valores, nós não estamos pacificados, estamos a caminho de. Mas quando a maioria dos nossos conflitos existenciais já se encontram bem pacificados, bem resolvidos, então, nesse momento, nós temos um estado íntimo que pode levar ao outro a paz. E Emmanuel convida-nos dizendo: se alguém te fere, pacifica desculpando, perdoa. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Porque a calúnia é criar sobre a nossa pessoa situações que não são verdadeiras. Mas se eu estou pacificado de que aquilo que o outro diz não me representa, por que eu vou me perturbar? Se eu for me perturbar com a calúnia, é porque é um vestígio daquele mal que disseram de mim e eu ainda possuo. Se eu nada possuir do que dizem, eu estarei pacificado. E estando pacificado, posso dar o melhor de mim ao outro. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Porque a pessoa tem o direito de nos menosprezar. O menosprezo, ele é uma atitude muito ligada à inveja, muito ligada ao ciúme, à nascente dessa questão. Na verdade, o menosprezo é: eu queria muito você, mas não conseguindo, penso que você não preciso de você. Penso que não preciso de você.
mas na verdade o que eu gostaria era de construir com você. Essa leitura, quando a gente faz essa leitura, é que nos apronta para entender o menosprezo. Então, Pacifique Entendendo, nós fizemos um pensamento rápido aqui sobre como entender aquele que está nos menosprezando. Ele está menosprezando porque, se fôssemos indiferentes a ele não nos menosprezaria, mas nós somos significativos. Só é menosprezado quem é significativo para nós e que nós estamos lutando para dizer: eu não preciso de você, eu caminharei sem você, nada significa você na minha vida, quando nada disso está pautado na verdade das leis. Então, se alguém te irrita, pacifica silenciando, o silêncio íntimo, né? O silêncio mental, o silêncio dos sentimentos, vai trazendo para nós um estado de calma. E assim, nós vamos desenvolvendo esse pensamento da importância de nós contribuirmos com os arroubos passionais do outro, com a nossa temperança advinda de pequenas construções de sentimentos. Irmãos, quando nós demoramos o nosso pensamento nesse tema, que é imprescindível para todos nós, nós vamos entendendo cada vez mais o que significa de verdade se defender. Porque esse conceito de defesa, ele é muito equivocado em nós. Como a Célia colocou para nós, muitas vezes esse conceito, ele vem estruturado, vamos dizer assim, de profundos equívocos. Então, às vezes, para nos defender, nós ignoramos, nós menosprezamos. Para nos defender de algo que não sabemos lidar, ofendemos, desprezamos. Então, esse movimento que nós fazemos é uma atitude completamente contrária ao bem, completamente. E, portanto, impossível de estabelecer de verdade a defesa. Não é tão simples para nós aceitarmos de pronto e termos um raciocínio bem lógico e apurado quando alguém se manifesta no seu estado de loucura e essa pessoa aparentemente ela está saudável. O cabelo está brilhante, os olhos estão vivos, a pele não tem problema, não tem chaga. Quando a gente olha, a pessoa anda, ela se alimenta, ela canta, ela tem todo um movimento próprio que parece ser a saúde. Mas, de repente, essa pessoa se comporta de uma maneira totalmente equivocada. E é difícil para nós admitirmos que esse ser que expressa um movimento físico aparentemente saudável, é difícil nós aceitarmos que esse ser está profundamente doente. E que diante da doença de alguém, diante de alguém que está doente, é necessário que tenhamos profundo equilíbrio, profundo bom senso para realmente contribuir, auxiliar de maneira a nos proteger e igualmente proteger o próximo. Então, como nós costumamos ver as aparências e acreditar nelas,
é difícil mesmo nós nos situarmos ante alguém que está tendo um comportamento inadequado, nos situarmos com calma, com resignação, com paciência, para que aquele ser que se perdeu nas suas emoções corrompidas possa reencontrar o caminho do equilíbrio. É lógico que se uma pessoa está na escuridão e busca uma luz, não adianta oferecer treva, que é em geral o que nós fazemos. Daí a importância desse texto que a Célia começou a ler para nós, que é uma citação de Mateus, em que Jesus diz: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha que importante isso, né? É evidente que todos nós somos filhos de Deus, mas nos sentir dessa maneira depende de vários estados da alma. E um dos estados da alma que mais nos auxilia a sentir que somos filhos de Deus é a pacificação. Então, o espírito, quando ele é ferido, como a Célia leu para nós, quando ele é ferido, seja emocionalmente, seja fisicamente, seja qualquer nível de agressão, ele pacifica a si mesmo e o próximo na medida que ele tem uma prontidão íntima de desculpar. Eu te desculpo porque você não sabe o que faz. Foi isso que Jesus nos ensinou. E aí, muitas vezes, nós vamos olhar para essa pessoa e ter a impressão que ela sabe sim o que está fazendo. Mas isso não corresponde à verdade. Porque, embora as pessoas possam ter algum nível de raciocínio, isso não significa que o espírito está educado, não significa que ele tem sabedoria. Porque, como diz Emmanuel em outro texto, uma das melhores definições que existe de educação é essa conexão que nós fazemos entre o cérebro e o coração, que nos permite agir de uma maneira equilibrada. Então, entender isso é muito importante para nós. Passar a viver num estado permanente de pacificação. Quando muitas coisas chegam ao mesmo tempo e nós temos que represar em nós temos que ser um dique. Isso acontece muitas vezes em nossas existências. Desce de todos os lados um aguaceiro, fontes de águas limpas e contaminadas, e vem na nossa direção, e naquele momento é necessário que nós sejamos um dique para que essa água não leve de roldão tudo que tem pela frente. Então, construir esse estado de pacificação e funcionar como um dique é cumprir integralmente essa lição que Jesus nos propõe a vivenciar. Quando Emmanuel diz assim: se alguém te calunia, pacifica servindo. Olha a importância disso, né? Porque a calúnia, ela é uma enfermidade. O espírito que calunia, ele tem um interesse no resultado da calúnia, um interesse escuso.
que, em primeira instância, vai prejudicá-lo sobremaneira. Então, esse espírito que não se conscientizou ainda de que a calúnia é um grande mal para ele mesmo, em primeira, segunda, terceira e última circunstância, ele está doente, porque ele vai em busca daquilo que vai destruí-lo, que vai comprometer a sua saúde, que vai comprometer o seu psiquismo, porque uma coisa importante de nós compreendermos é que antes de nós afetarmos o ambiente que nós nos encontramos, com as nossas paranoias, com os nossos movimentos psíquicos desencontrados do bem, antes de nós atingirmos o ambiente externo, o ambiente íntimo é corrompido. Então, é exatamente hoje o retrato da sociedade. Nós estamos destruindo a natureza, destruindo as matas, os rios, os olhos d'água, estamos destruindo tudo que está ao nosso redor, mas sem perceber que antes dessa destruição se estabelecer, nós estamos nos tornando dementes, espíritos dementados. E essa demência vai se manifestar em pouco tempo, como nós estamos vendo, porque chega um momento da história da humanidade quando nós já somos envolvidos por estas vibrações luminosas de Jesus, que nós passamos a não ter mais álibis para aqueles processos difíceis que nós queremos viver, a revelia daquilo que sabemos. Então, esse texto, quando Emmanuel nos convida a pensar assim, se alguém te irrita, se você se sente num movimento de irritação, silencia. Para que aquilo que está acontecendo na sua intimidade não seja extravasado pelos poros da clarividência do espírito, atingindo pessoas, ambientes que não merecem aquela descarga destemperada que nós estamos vivendo em nossa intimidade. Então, proteger o outro de nós mesmos. Daí o silêncio, silenciar. Esse movimento, ele é muito importante. E ele continua: o perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas da tua própria defesa, né? Eu só me defendo perdoando, eu só me defendo trabalhando, só me defendo compreendendo e tendo uma atitude profundamente humilde. Por quê? Porque a humildade permite... eu sempre comento isso porque isso é uma coisa que me espanta bastante dentro da minha intimidade. Eu convivo com muitas pessoas que não sabem se desculpar. Raramente ou nunca ou jamais em tempo algum elas pedem desculpa, porque o orgulho não permite. Elas não admitem de maneira nenhuma que se equivocaram, porque imputam ao outro a provocação que causou então na sua intimidade um mal-estar e, portanto, uma resposta inadequada à ofensa. Só que isso também é um destrambelhamento, porque quando Jesus diz para nós que não devemos prosseguir sem nos ajustarmos com aqueles que erramos ou que erraram conosco,
é porque Ele quer nos ensinar que é necessário esse quantum de indulgência, esse quantum de humildade para se estabelecer relações harmônicas. Então, o espírito que não tem uma disposição íntima e imediata de desculpar o outro e de pedir desculpa, não com os lábios, mas com o coração, num processo de humildade, eu reconheço que errei, que poderia ter feito de uma outra forma. O espírito que não tem esse hábito, amigos, nós não estamos falando de situações eventuais, hábitos. O espírito que não tem esse hábito, ele não atingiu esse estado de humildade que é imprescindível para nos iluminar. Então vamos nos perguntar, no último mês, quantas vezes nos equivocamos? Ou achamos que não cometemos nenhum equívoco? Mas se nós cometemos algum equívoco nos últimos 30 dias, ou vários equívocos, quantas vezes chegamos para a pessoa que foi alvo dos nossos destrambelhamentos e dissemos para ela: me perdoe, eu me equivoquei, poderia ter agido de outra maneira. Quantas vezes nós fizemos isso? Porque essa é a lição do Evangelho. Como que nós vamos perdoar os nossos inimigos se nós não temos o hábito espiritual? Porque se trata disso, hábito espiritual, de reconhecer os nossos erros. Então isso é muito importante. Vamos refletir sobre isso e nos tornarmos pessoas melhores. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, Divino Amigo, que nesse momento tão especial em nossas vidas, possamos, Senhor, nos entregar com alegria e bom ânimo, para nos tornarmos espíritos melhores. Que sejamos nós a cultivar os hábitos espirituais, o hábito da prece, o hábito da leitura edificante, o hábito da vivência de tudo aquilo que temos aprendido, o hábito, Senhor, de nos fazermos espíritos mais lúcidos, de desculpar aqueles que nos ofendem, o hábito, Senhor, de olhar para os espíritos que nos cercam e compreendê-los profundamente, suas dores, suas emoções, estendendo nossas mãos, Senhor, para que eles possam se erguer e caminharmos juntos. Que nesta manhã gloriosa das nossas vidas, sejamos um só organismo, em nome de Jesus, um só corpo, como Ele nos ensinou, para trabalhar em nome de Deus na terra, nos aproximando uns dos outros, nos fazendo melhores. Rogamos pelos nossos irmãos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que eles possam ser visitados, amparados,
possam se sentir envolvidos em luminosidade do seu amor, saindo das perturbações íntimas, encontrando motivo para existir, para viver a vida verdadeira. O motivo maior que Deus nos ensinou, de irmos a rumo da perfeição, para que possamos ser as joias do Senhor. Que neste dia, Mestre, possamos ocupar o nosso lugar na terra, fazendo o melhor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.